Olá, boa noite. Me chamo Luciana Souza Alves, sou mestre em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba. Trago para vocês o debate acerca das inflexões do novo arcabouço fiscal para o financiamento da política de saúde, fazendo um apanhado histórico, né, precisamente com um recorte temporal para o período 2016 até o período pandêmico, tendo em vista que, para tratarmos de novo arcabouço fiscal, devemos analisar as perspectivas da emenda constitucional número 95 de 2016. Então, assim, o objetivo desse debate, de fato, é trazer as inflexões, né, que essa emenda constitucional ela trouxe, principalmente na pandemia, para a política de saúde, como também a pandemia propriamente dito, certo? E quais são esses impactos que essa emenda constitucional influenciou para o contingenciamento ou bloqueio dos recursos destinados à política de saúde entre os anos 2019 a 2022? Nesse sentido, é importante relembrarmos que a emenda constitucional ela traz no seu texto, né, no teor do seu texto, a questão do bloqueio orçamentário da política da saúde e da educação. Consubstancialmente, ela também impacta no desenvolvimento e no bloqueio do financiamento das demais políticas sociais, mas enfaticamente para a política de saúde e para a política de educação. Além disso, qual é a nossa maior problemática? Nós sabemos que a política de saúde faz parte da Seguridade Social, né, garantida legalmente, constitucionalmente, porém é uma das políticas sociais que é alvo mercadológico, né, tendo em vista que tem uma relação público-privada, onde os sistemas financeiros veem a política de saúde como uma forma de angariar recursos, suprimir os recursos do fundo público, certo? Então, assim, a emenda constitucional número 95/2016, ela traz um aporte, né, legalmente instituído, em que pesa a cada exercício financeiro, que no caso o texto ele aborda para 20 exercícios financeiros, né, com base no ano anterior, certo? Então, assim, com a inflação do ano anterior. E isso acarreta para a política de saúde uma problemática, porque com os bloqueios, com os contingenciamentos, o funcionamento dos equipamentos, dos serviços de saúde, eles passam a ser não, digamos que não negligenciados, mas eles passam a diminuir, afetando a população e a classe trabalhadora diretamente. Então, a pandemia, no contexto da pandemia, como sabemos, ela atingiu o país de forma avassaladora, certo? Então, assim, e não teve o reconhecimento, né, da gravidade por parte do governo federal, como todos nós sabemos, foi no Brasil, no caso brasileiro, foi de forma tardia, certo? Onde ocorreu um alastramento da contaminação em todo o território nacional. E isso acabou corroborando para uma superlotação nos hospitais, devido à ocupação de todos os leitos, a reafirmação da desestruturação do serviço público de saúde, que já estava em curso, né, como nós sabemos, em curso, desde sua implementação como política de seguridade social. Teve aqui também a questão da desproteção e desvalorização dos profissionais da saúde, né, que estavam à frente da linha, estavam na linha de frente hospitalar e da atenção básica em saúde. Então, os recursos destinados para a pandemia chegaram de forma tardia. Então, isso acarretou na falta de equipamentos de proteção individual, acarretou na falta de remuneração, acarretou em falta de pessoal diante do medo, do receio, da falta de vacina, da falta de controle, da falta de entendimento é, da pandemia, o que ela viria a causar. Né? Então, os profissionais da linha de frente da pandemia, eles tiveram que se moldar para esse novo contexto social. Então, assim, para elaborar esse trabalho propriamente dito, foi preciso fazer uma análise,
certo? Do contingenciamento dos recursos. Como é que estava sendo o bloqueio do recurso orçamentário destinado para a política de saúde, né? Diante da emenda constitucional número 95. Né, onde a gente sabe que, de fato, se o Sistema Único de Saúde ele já estava num processo de degradação, com a emenda constitucional, essa problemática ela tem um ponto de continuidade. Agora, recentemente, no ano 2020, já está em curso um novo arcabouço fiscal. Ratifico, agora 2023 já está um novo arcabouço fiscal, onde há problemáticas a serem discutidas, em que pesa a situação da política de saúde. Ocorreu uma abertura pequena, mas uma abertura de recursos para a movimentação dos serviços, né? Mas que continua nesse processo. Então, assim, o que nós necessitamos hoje é que essa emenda constitucional e esse novo arcabouço fiscal que está em curso, que é uma continuidade da emenda constitucional 95, elas sejam vetadas para que as políticas de saúde, a política de saúde e as demais tenham continuidade na oferta dos serviços. Isso quer dizer que somos a favor do furo do teto do gasto? Não, queremos apenas que tenha um controle efetivo e que a política de saúde ela não seja afetada diretamente, certo? Então, diante disso, o que observamos foi que entre 2020 e 2022, o governo federal autorizou a execução orçamentária de 945,6 bilhões de reais para a política de saúde, sendo executado apenas 805,37 bilhões. Então, assim, dentro desse recurso que foi liberado, teve um bloqueio de 139,69 bilhões de reais, e isso afetou diretamente a oferta dos serviços, tanto na transferência fundo a fundo para os estados, como também para os municípios. E, além disso, né, soma-se ao bloqueio cerca de 2,1 milhões interferindo a manutenção de serviço laboratorial de referência para o controle da doença. Então, assim, o contingenciamento, o bloqueio de recursos, ele não afeta de forma superficial, ele afeta diretamente a oferta dos serviços. Então, assim, para realizar esse estudo, foi preciso utilizarmos do método crítico dialético. O que seria isso? É uma forma da gente analisar a perspectiva da política de saúde além da superficialidade, buscando traçar todos os elementos históricos, os mais recentes, para que possamos trazer abordagens de forma fundamentada em que corrobore com a discussão, certo? Então, assim, utilizamos a abordagem qualitativa, utilizamos a pesquisa bibliográfica, como a pesquisa documental também, né? Utilizamos os descritores saúde e Covid, pandemia e necropolítica. O que é necropolítica? É a política da negação, a política da morte, onde ela é colocada, ela é posta nos processos de negligências, de omissão de socorro. Então, a gente colocou também a questão do fundo público e contingenciamento, a emenda constitucional número 95, 2016 e pandemia, e saúde e contingenciamento público. E na atualização dos dados, buscamos a pesquisa documental através dos atos normativos que regem a política de saúde, que regem sobre o texto do novo regime fiscal, como também o portal Siga Brasil, que é do Senado Federal, e lá tem todos os dados dos recursos que foram direcionados, estão sendo direcionados para as políticas de saúde e demais políticas sociais. Então, para realizarmos uma abordagem a respeito da emblemática sobre a política de saúde, a questão das inflexões do novo regime fiscal, do novo arcabouço legal, do novo arcabouço legal fiscal, nós temos que fazer uma análise a respeito da política de saúde no contexto brasileiro, trazendo as correlações da Seguridade Social, como foi feita essa questão da reestruturação da saúde pós-Constituição de 88, a análise da atenção básica em saúde ao atendimento de média e alta complexidade, percebe-se que não é algo pontual,
É algo que estão interligados. Os três níveis de atenção, eles precisam estar interligados dentro da pesquisa e da perspectiva da saúde. E com isso, a gente aborda principalmente, para tratar de recursos, a questão do Fundo Nacional de Saúde e pandemia do Covid-19, porque ele vai tratar diretamente sobre essas inflexões dos processos de contingenciamento dos recursos da política de saúde. Então, assim, a pesquisa em si, né, que são esses elementos que eu trago para vocês, ela demonstra que foram direcionados para o Fundo Nacional de Saúde, que é aquela transferência do governo federal, fundo a fundo, para os estados e municípios, entre o período 2020 e 2000, desculpa, 2019 a 2022, em média, 173, bilhões de reais, sendo destinados para atenção hospitalar e ambulatorial, em média, 72,5 bilhões de reais. E para atenção básica em saúde, 35,4 bilhões. Então, assim, os demais recursos, eles foram destinados para ações em saúde, a exemplo da manutenção da vigilância sanitária. Então, dentro desse processo, observou-se que o processo de bloqueio dos recursos, ou contingenciamento, como preferimos chamar, seriam destinados aos estados e municípios para a prevenção, promoção e recuperação em saúde e para a criação de novos leitos hospitalares. Mas com esse bloqueio, ao invés de ter uma ampliação, foram reduzidos, certo? Então, assim, os leitos que foram abertos já foram abertos com os recursos já existentes, com recursos de manutenção, com recursos que foram direcionados e com as contrapartidas dos estados e dos municípios. Então, assim, espero que essa abordagem, esse debate, tragam para vocês uma reflexão e um interesse por estudar a respeito do financiamento da política de saúde, levando em compreensão que a saúde hoje ela só existe por conta de um financiamento, né? Que esse financiamento ele advém das nossas contribuições sociais, das tributações, onde nós cidadãos é, pagamos indiretamente, como também diretamente, conforme a Constituição Social, Constituição Federal traz para a população desde 1988, certo? Então, para entender como é que dá o funcionamento e o porquê que os serviços no resultado fins, vamos dizer assim, eles não chegam à população da forma como deveria chegar, certo? Então, com isso, compreende-se que as intervenções necropolíticas ou da política de morte atuante no governo Bolsonaro, ele corroborou para o ápice da doença em 2021, como também para a ampliação do número de mortes, que no caso foram 694 mil, como também afetou drasticamente todo o Sistema Único de Saúde, incluindo os profissionais integrados à linha de frente de combate à Covid. Com isso, muito obrigada. Aqui eu trago algumas referências que vocês podem utilizar para identificar, como também eu trago, principalmente, os dados e o link do Portal Siga Brasil, do Orçamento da Seguridade Social, para a política de saúde, que qualquer estudante pode adentrar, sinalizar essa perspectiva e, a partir disso, realizar uma análise, ver no dito popular, com os próprios olhos, como é que é o funcionamento e a destinação orçamentária dos recursos para a política de saúde. Trago alguns autores também. Então, desde já, muito obrigada.